Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e lhes dou as boas-vindas aqui a mais um episódio onde vamos conversar sobre LGPD, falar sobre multas e desafios na adequação. O episódio de hoje é sensacional, você não perde por ficar com a gente até o final. Mas antes, como de costume, um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille, este curso que incentiva todas as discussões de qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Tem mais de 25 anos de história, detentor do selo OAB Recomenda, e você pode conhecê-lo em detalhes em univille.br/direito. Quero agradecer você também que nos acompanha em todos os canais digitais de consumo de áudio e vídeo. E lembrar a todos que estamos em vídeo no Spotify. Se você utiliza o Spotify, estamos em vídeo. Sim, todos os episódios em vídeo. Você pode conhecer os nossos rostings. E também no YouTube, então fique à vontade para consumir nossos episódios em vídeo. Curta, compartilhe e, acima de tudo, deixe seus comentários. Deixe seus comentários a respeito de como você está avaliando este episódio, suas sugestões de temática, sugestões de entrevistados para o Juriscast. Afinal, em conjunto, nós vamos atingir aqui o objetivo do Juriscast, que é compartilhar conhecimento e assim multiplicá-lo, para que tenhamos um ecossistema jurídico cada vez mais eficiente, mais próspero para todos nós que fazemos parte dele. Tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio aqui. Vamos falar sobre LGPD, multas e desafios na adequação, como de costume, com uma especialista convidada para virmos dar uma aula aqui sobre esse tema. Então, a especialista de hoje é a doutora Camila Catanho, ela que é consultora em proteção de dados pessoais, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem visão estratégica tanto na área jurídica quanto na área da administração de empresas. É pós-graduada em Direito Digital e possui certificação na Lei de Proteção de Dados pelo Data Privacy Brasil. Então, doutora Camila Catanho, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Oi, Thiago, bom dia, obrigada aí por me chamar para a gente discutir aí esse tema tão atual, né, importante. E bom dia também aí para os nossos ouvintes, para os advogados e também para quem não é da área, mas tem interesse aí em conhecer mais sobre esse tema. É isso aí, esse tema é jurídico, todos os advogados certamente já ouviram falar da LGPD e da repercussão dela, né? Mas quem é empresário, quem está no mundo corporativo também pode ser diretamente influenciado pela repercussão, em especial pelas multas, né, pela tratativa, pelo tratamento dos dados e tudo mais. Então é um tema do momento, né? Eu gosto de começar aí os episódios do Juriscast dando um pouquinho de contexto. Mas, como aqui nos outros episódios do Juriscast, a gente já vem falando sobre o LGPD desde a época onde ela ainda estava sendo planejada, a gente fez episódios tentando prever o que seria e como seria a LGPD. Então, se você quiser relembrar essa época, tem episódio aqui. A gente já fez episódios sobre o período onde a LGPD entrou em vigência, né? Nos adequamos e tudo mais. E agora a gente está vivendo um momento onde a LGPD já está vigente, ela já está sendo a baliza para o tratamento, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais aqui no Brasil. Já é aplicada, né, em empresas públicas, privadas, e já tem órgãos acompanhando esta aplicação da LGPD. E então, assim, a gente não precisa dar um contexto tão amplo, tão prévio da LGPD. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o momento atual, né, doutora Camila, onde a gente já tem, por exemplo, órgãos como o PROCON, o Ministério Público, avaliando a aplicação da LGPD, e já tivemos aí casos, inclusive, de aplicação de multas. Já vivemos este momento, né? E lá no passado a gente se preocupava, nossa, serão multas milionárias, vão inviabilizar as empresas e tudo mais. E agora a gente está vendo na prática como é que as coisas estão acontecendo. Feito esta apresentação aí do momento, quero agora passar a bola para você e lhe convidar a falar um pouquinho também agora do seu ponto de vista de especialista e atuante na área, né?
como é que é esse momento atual da LGPD? O que está acontecendo de mais relevante? Tem alguma novidade que talvez as pessoas não sabem, mas já estamos vivendo? Dá esse contexto um pouquinho mais técnico aí para a gente saber onde estamos do ponto de vista de aplicação da LGPD, suas multas, etc. Bom, então, a gente teve, né, recentemente aí a aplicação da primeira sanção, né, pela ANPD. Foi uma sanção para uma empresa, para uma microempresa. Então, eu acho muito irrelevante, né, esse fato, porque, como você falou, a gente já teve aí atuações do PROCON, do Ministério Público, mais com base, né, no Código de Defesa do Consumidor, porque depois, né, que começou a conversa sobre a LGPD, né, antes mesmo dela entrar em vigor a parte, né, da aplicação, das empresas terem realmente que se adequar, né, lembrou-se, né, que, nossa, né, desde lá da década de 90 já tinha no Código de Defesa do Consumidor algumas disposições sobre proteção de dados. E aí o PROCON, o Ministério Público, acabaram atuando, né, em cima das empresas, mas foram empresas maiores, né, a gente viu multas com grandes redes de farmácia, viu multas sobre Facebook, né. Então, assim, não se tinha muito essa visão de será que vai mesmo ser aplicado para pequenas empresas, né? A gente ouvia muito, principalmente no mercado, né? Mas isso daí é uma preocupação que o Google tem que ter, né? Eu aqui, né? Eu com os meus 10 funcionários, né? Não preciso pensar nisso. E aí veio, né, a ANPD mostrar que não é bem assim. Que eles vão sim exigir que a lei seja cumprida por todas as empresas, né? Mesmo porque a lei não faz exceção sobre porte de empresa. Ela faz, lógico, a gente tem a resolução da ANPD, a resolução número 2, que fala dos agentes de tratamento de pequeno porte, com alguns tratamentos aí simplificados, né? A não obrigatoriedade de encarregado, que a gente conhece no mercado como de PO, mas ela não desobriga de forma nenhuma as pequenas empresas a cumprirem a lei, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também vê uma atuação da ANPD muito no sentido de valorizar as atitudes da empresa, valorizar a prevenção e ser muito responsável antes de aplicar uma multa, né? A gente vê que, assim, a intenção da autoridade é mesmo educar o empresário, a população, e deixar a multa como a última ratio, né? A última hipótese é realmente quando tentou-se, né, todas as possibilidades ali, tentou-se dar, né, mesmo a Telecom, a empresa que foi aplicada a multa, né, ela teve a oportunidade aí, né, de se defender no processo administrativo, ela foi citada aí para apresentar documentações e ela não respondeu a contento, né? Então, assim, não foi também uma aplicação da multa direta, né? A gente tem lá a resolução número 1 que fala do processo administrativo, né? Então, existe aí todas essas salvaguardas colocadas na ANPD, pela ANPD, exatamente para ela não tirar uma empresa do mercado, né? Não é essa a intenção da lei. Legal. E era uma preocupação na época antes, né, da implementação da LGPD, se teríamos aqui um órgão inquisitório ou se teríamos um órgão com esse posicionamento, né, de educação, de real proteção, né? Sem educação é difícil a gente chegar num consenso de melhores práticas para um mercado. Então, que legal. Mas até para a nossa audiência talvez não tenha ouvido falar desse caso, talvez tenha ficado curiosa, eu gostaria de lhe pedir mais essa gentileza de falar um pouquinho sobre, poxa, nesse caso específico, né, foi um caso onde houve aí direito à ampla defesa, foi seguido o procedimento administrativo, mas quais foram, se você puder dar o exemplo, né, quais foram exemplos de violações que foram identificadas e, na sua visão como especialista, qual é a relevância dessa primeira multa, né, deste caso prático, para esse cenário jurídico empresarial, pequenas, médias empresas, como que isso pode impactar outras empresas, né, na mesma situação ou de situação similar, considerando este exemplo dessa violação que aconteceu agora? Certo.
Bom, então, né, para contextualizar aqui primeiro a empresa, né? Ela é uma empresa, né, de marketing, e ela vendia cadastros, listas de número de WhatsApp e cadastros para candidatos às eleições, para que eles fizessem propaganda eleitoral e mandassem, né, fizessem disparos aí de mensagens automáticas de WhatsApp para aí milhares de eleitores. Tá? Esse fato ele veio à atenção do promotor público aqui de São Paulo, que vislumbrou aí um possível descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados e denunciou o caso para a ANPD. Então, a ANPD, né, tendo em vista a denúncia, ela começou o processo investigativo e citou aí para se manifestar, apresentar aí as hipóteses legais de tratamento, como disposto no artigo 7º que a gente tem que ter, falou para ela apresentar mapeamento, falou para ela apresentar relatório de impacto, né, informar se existiu algum DPO, né, pediu aí esclarecimentos e documentação. Respondeu, só que ela não apresentou uma documentação embasando e ela respondeu falando assim, mas são dados públicos, então a gente entende que poderia gravar. E que não é bem assim, a gente sabe, né? Nós, advogados, sabemos que não é bem assim, não é isso que está escrito na Lei Geral de Proteção de Dados. Se não me engano, acho que nem escrito por um advogado foi essa primeira defesa, né? Foi o próprio sócio da empresa que fez, né? Não sei, lógico, se teve aí apoio aí de um escritório ou não, né? Esses detalhes a gente não tem como saber. Mas eles não apresentaram a documentação, falaram simplesmente, são dados públicos e, na verdade, a gente ofereceu, né? Oferecemos, aí não lembramos os detalhes da oferta feita especificamente para o candidato que o promotor mencionava, mas não houve contratação. Então, assim, como se não tivesse havido contratação, por isso não houve descumprimento à lei. Outra coisa que a gente sabe que não é bem assim, né? Já teve o tratamento, independentemente de ter havido contratação ou não, né? Ele já estava realizando o tratamento daqueles dados, ele já tinha aquela base de dados, certo? Né? Não importa que ele compartilhou, que ele vendeu a base ou não, ele já tinha. Então, a ANPD ela fez uma nova notificação ainda, né, insistindo, aí, pedindo documentos e tal, né, o que eu falo naquela visão educativa mesmo, né, de tentando dar oportunidades para a gente de tratamento realmente se defender, né, e evitar, às vezes, uma sanção maior, mas ainda assim não foram apresentados esses documentos, né, e aí o processo seguiu e culminou com a sanção, né, houve a pena de advertência, por eles não terem nomeado um encarregado, e houve a sanção de multa por não ter base legal, e também, né, uma multa por não ter base legal, e aí outra multa no mesmo valor por não ter, eles consideram que como eles não entregaram os documentos, eles fizeram uma obstrução no processo administrativo, e aí aplicou-se a multa por esses dois motivos, né? Então, assim, que a gente vê aí, né? Primeiro, né, a primeira coisa, né? Eles não cumpriram, assim, o mínimo da lei, que é ter um fundamento, né? Que eles não se preocuparam em dar nem a licitude para o tratamento, né? Quanto mais aí as outras obrigações da LGPD de realmente fazer o mapeamento de dados, fazer relatórios de impacto quando necessário, os testes de legítimo interesse, as políticas. Então, assim, não houve realmente compliance nenhum. Né? Então, realmente fica difícil a gente pensar numa situação que não iria combinar com uma multa, né? Porque teve zero, como eu posso falar? Teve zero a intenção da empresa, né, de cumprir a lei, esforço. E aí, para o mercado, eu acho que assim, a gente pode falar que até pelo fato da ANPD ter dado 2 oportunidades para a empresa apresentar os documentos, etc., a gente vê novamente aí essa intenção da ANPD, né, de deixar a multa aí como, né, última hipótese. E assim, ela podia até ter pesado mais a mão, porque se você pensar, né, a gente fala de multa por infração, eles mencionaram lá só a hipótese de tratamento, mas se eles não tinham nem hipótese de tratamento, eles não tinham nenhum outro requisito da LGPD. Eles aplicaram a multa por um só. Na verdade. Foi bem educativa mesmo a sanção. Foi bem, então, exatamente.
Então, ao mesmo tempo que a gente vê aí a aplicação da multa para uma microempresa, a gente também vê que a NPD ela está pesando muito bem a mão aí antes de realmente aplicar uma sanção muito onerosa para a organização. Legal, ótimo exemplo. E agora eu vou me colocar aqui nos sapatinhos, né? Vou me colocar no lugar de advogados que estão aqui nos ouvindo. O buzz inicial da LGPD, logicamente, teve um impacto maior em empresas um pouco mais estruturadas, né? Que já contavam com apoio jurídico, já contavam com o departamento jurídico dentro de casa, já tinha uma condição mínima de se preocupar com a adequação e criar um programa de adequação à LGPD. Mas este exemplo que você trouxe é super legal e você destacou, inclusive, a provável ausência de assistência jurídica no caso delas, que claramente culminou na sanção. E considerando que no Brasil a grande maioria das empresas tem estas características de serem empresas de pequeno porte, é muito provável que tenhamos muitas outras empresas correndo um risco similar, pela ausência de capacidade de investimento ou até de falta de conhecimento de que é necessário investir no apoio jurídico para prevenir esse tipo de problema, né? Então, antes até de entrar na próxima pergunta que eu quero fazer, do ponto de vista de, poxa, tá cheio de advogados nos ouvindo, como é que a gente usa este caso, este exemplo, para ajudar os seus possíveis clientes a se conscientizarem e consumirem, né, o seu serviço de consultoria jurídica. Mas é legal a gente também perguntar para esclarecimento se tem alguma diferença, né, nessa tratativa, no enfrentamento de empresas grandes e empresas pequenas, né? Empresas, se colocando aqui no papel do empresário, as empresas grandes vão ter um pouco mais de facilidade para se adequar, mas a tratativa, né, por conta da entidade, é diferente também, vão ser olhados cenários diferentes, vão ser considerados fatores diferentes, que é legal que as pessoas conheçam para adequarem aí a sua realidade e até nas suas eventuais consultorias jurídicas no futuro. Uhum. Bom, então, eu não sei se eu concordo plenamente com o seu ponto de empresas grandes terem mais facilidade. Eu acho que assim, elas podem ter mais budget. Facilidade, eu acho que já não sei porque elas têm muitos mais titulares, elas tratam muito mais dados, então até do ponto de vista gerencial, né, a gente tem aí um problema que requer às vezes até a criação de um departamento novo dentro da empresa, né, com pessoas especializadas só para cuidar aí da parte de Lei Geral de Proteção de Dados, né. A gente tem até aí grandes sistemas aí, né, abriu-se mesmo um novo mercado aí, né, para sistemas de resposta às solicitações de titulares, né, para mapeamentos automatizados, porque senão fica impossível realmente para uma empresa multinacional ela cumprir todos os requisitos aí da lei, né? Imagina que você tem uma notificação de titular que você tem que responder, vai no prazo de 15 dias. Se você atende 100 milhões de titulares, dependendo aí de uma empresa, né? Se for uma rede social, um banco, se 0,001% de titulares fizer uma solicitação para você, já quantas pessoas são? Você tem que ter um sistema para responder isso, né? Então, as empresas grandes, elas têm aí, né? Elas não enfrentam esse problema, né? Elas já tinham essa questão aí com obrigações aí, que nem a gente falou do CDC, né? Que tinha que testar. Então, elas já têm, né, essa estrutura, elas já estão acostumadas a lidar com as questões de gestão e a ter realmente departamentos para cuidar de compliance no geral. E para as empresas pequenas, isso é muito novo. Então, eu acho que esse que é o principal ponto, né? Empresas pequenas, a gente vê, muitas vezes não tem nem a questão do compliance trabalhista, que a gente sabe que é tão importante e que pode gerar uma grande economia aí para empresas, né, de passivo trabalhista. Mas muitas não têm. E com a LGPD é a mesma coisa. Então, assim, em questão de obrigações legais, não existe tanta diferenciação de obrigações.
Existe lá a resolução número 2 da NPD, que fala de agente de tratamento de pequeno porte, mas o grosso da LGPD, os principais princípios, ainda tem que ser cumprido. O que a gente tem é a hipótese de poder fazer um mapeamento de dados mais simplificados, não ter a obrigatoriedade de contratação do DPO e ter alguns prazos diferenciados. Mas o resto, você continua tendo que cumprir todos os princípios, você continua tendo que responder todas as solicitações dos titulares. Então, assim, só isso, né? Cumprir todos os princípios. Então, é cumprir a parte de segurança da informação, é cumprir a parte de prevenção, é cumprir a parte de transparência, fazendo todos os avisos de privacidade. Então, só aí a gente já vê quanto trabalho, né, que uma empresa pequena tem, independentemente, né, de grande ou pequena. E outro ponto que eu acho muito importante, né, que a gente, como advogado, principalmente, você tem que ter atenção, é que existe uma exceção na resolução número 2. Tá? O artigo 4º lá, ele detalha as exceções. Então, não são todas as empresas pequenas, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, que vai estar dentro das regras da resolução número 2. Você tem que verificar se não há alguma exceção, que é o considerado tratamento de alto risco, quando as empresas tratam um grande volume de dados. Então, a gente pode ter aí uma startup com 10 funcionários que tratam um volume enorme de dados. Então, ela cai na exceção da resolução número 2. Então, o primeiro ponto como advogado que a gente tem que ver é analisar, fazer esse checklist do nosso cliente para ver se ele realmente está dentro da resolução número 2 ou não, se ele vai para a lei geral. Porque, né, não dá para a gente olhar só o faturamento da empresa e já automaticamente classificar ela como agente de pequeno porte. Né? E é importante também, antes da gente passar, né, o nosso orçamento, fazer aí essa análise, porque senão você acaba passando uma coisa que, né, vai acabar prejudicando aí no futuro, que você vai ter que entregar muito mais coisas do que realmente foram contratadas, né, para adequar a empresa. Então é um ponto aí de atenção. Eu acho que esse aqui é o principal. Maravilha. Essa é a doutora Camila Catanho conversando com a gente aí sobre LGPD, multas e desafios aí na adequação das empresas, no caso do episódio de hoje, né, nas menores empresas aqui, porque a LGPD é para todos, né, é para regular o tratamento de dados de todos nós. Então, faz muito sentido. E é disso que a gente está falando hoje. Quero aproveitar a pausa para solicitar aí que você nos siga aí nas redes sociais. Me siga, ó, tá aqui, ó, @Thiago Facchini. Você consegue me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube. É um prazer conversar com vocês aí da audiência. Todos os dias tem bastante gente me chamando lá e comentando sobre os episódios que mais gostaram e tal. É uma alegria, fiquem à vontade para me seguir aqui, @Thiago Facchini. E peço também que vocês deixem aqui a sua avaliação neste episódio. Você está gostando desse episódio? Deixe aí o seu joinha, seu coraçãozinho, sua avaliação aí de estrelinhas. A avaliação que você considere justa para este episódio aqui. E, se possível, deixe também um comentário a respeito do que você está pensando, sua opinião, suas sugestões e o que você considerar relevante para que a gente saiba aí se estamos continuando aqui a trazer episódios ricos e, de fato, úteis para você. Já passamos aí de 300 mil ouvidas, tem muita gente que nos acompanha, nos segue, então certamente fizemos um bom trabalho até agora, mas para o Juriscast continuar útil, para a gente continuar disseminando conhecimento e ajudando, né, a nossa comunidade jurídica a ser cada vez mais próspera, sua ajuda, né, seu apoio, sua indicação é sempre muito bem-vinda. Tudo bem? Bom, doutora, vamos imaginar aqui um cenário hipotético que um microempreendedor, um empreendedor está lá na sua empresa e ele acaba sendo autuado aí por uma infração, né, por algum tipo de processo administrativo relacionado ao LGPD. O que fazer? Né? Como que ele deve se preparar para esse momento? Qual é a sua recomendação de tratativa ideal? E que tipo de características ele deve procurar ou valorizar um advogado que vai ajudá-lo, né, com relação ao LGPD? Você provavelmente já passou por isso, você é uma especialista na temática, então, poxa, caso aconteça algo nessa linha, o que é importante para o empreendedor, para a pessoa que está lá na ponta, fazer e saber neste primeiro momento?
Bom, eu acho que com relação ao advogado, a primeira coisa é realmente procurar um especialista, né? Porque é um ramo bem específico do direito, tem várias particularidades. A gente não tem ainda muita legislação e subsídio nacional sobre o tema, então a gente se socorre demais aí das decisões e entendimentos, né, na Europa, das autoridades europeias sobre esse tema. E às vezes a lei ela dá algumas falsas impressões que se você não conhece, você acaba. Aí, por exemplo, a resolução aí que eu citei dos agentes de pequeno porte. Se você conhece superficialmente, você acaba falar para o seu cliente, não, você é agente de pequeno porte, aí você não vai ver a fundo e a pessoa não é. Então, a gente tem aí esses pontos na LGPD. Então, a primeira coisa é procurar realmente um advogado que esteja especialista em direito digital, em LGPD, né, que conheça o tema. Né? Não a sua consultoria trabalhista, a sua consultoria de cobrança e pedir e jogar isso no colo, que às vezes também acontece muito aí na empresa pequena, né? Ela fala, agora surgiu aqui a LGPD, você é o jurídico, faz aí. E a pessoa tem que se virar, né? Então, a gente sabe, então esse é o primeiro ponto, né? Porque se você está fazendo um trabalho de compliance e gastando dinheiro com isso, não tem sentido você gastar e aí fazer uma coisa que não vai te ajudar, né? Como empresário. Bom, mas o segundo ponto, né? Você realmente pegar toda a documentação que você tenha de lei né? A gente tem um princípio aí na LGPD que é o princípio da accountability, da responsabilização. Então, segundo esse princípio, a gente tem que ter tudo mapeado, ter todas as provas de que realmente você fez ali a adequação, de que você tomou as medidas necessárias. Então, a primeira coisa seria reunir, né, e organizar essa documentação aí e ver o que está acontecendo, qual é a situação aí apontada pela autoridade para a gente poder começar a elaborar uma defesa. Agora, se não tem nada, a empresa não fez absolutamente nada de compliance, aí eu tentaria ver se realmente é um tratamento essencial, se não é. Se não for, se tem alguma ilegalidade, eu já pararia. Já começaria a fazer algumas medidas iniciais aí de compliance para a gente demonstrar boa-fé para a autoridade e aí realmente trabalhar um cenário aí de minimização dos danos, né? Porque se você não fez nada e você está sendo autuado, vai ser difícil você não sofrer absolutamente nenhuma penalidade, né? Sim. Mas dá para a gente tentar aí minimizar, né? Mitigar, exatamente mostrando, né, esses pontos aí, né? A sua boa-fé, tentando começar a elaborar alguns documentos e agindo de forma diligente. Então, acho que esse é o principal. Legal. Anteriormente, eu comecei a pergunta e não terminei com relação a esse exemplo, né, da autuação que a gente conversou, da multa e tal. Me colocando aqui no papel de advogados que estão nos ouvindo, este fato pode ser também uma oportunidade de gerar conversas, discussões e questionamentos em clientes que tenham este perfil e que possam, né, estar dentro deste perfil que poderia ser autuado, que poderia receber uma multa, e a partir daqui a gente tentar gerar discussões que gerem negócios para os advogados, para os escritórios que estão aqui nos ouvindo, né? Nessa linha, você sugere alguma linha de atuação? Você sugere algum tipo de conversa ou de linha de tratativa para quem está nos ouvindo e entenda que, poxa, esse fato pode ser uma oportunidade para a gente gerar dinheiro aqui para o mundo jurídico, facilitar a geração desses negócios? Com certeza. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe aí várias oportunidades de negócio, né, para o mundo jurídico, para o mundo, né, de tecnologia da informação, para a gestão. A gente aí abriu vários mercados novos. E para a advocacia, sim, com certeza. Nós podemos atuar tanto na parte de adequação de empresas, quanto na parte de você ser um DPO, né, ser um encarregado de dados. Você pode atuar na parte de treinamentos de funcionários, você pode atuar na parte só da adequação de contratos, dá para atuar também na parte do titular,
você, como titular de dados, você processar uma empresa, né? Porque a partir do momento que a gente tem lá a autodeterminação informacional como direito fundamental na Constituição, qualquer uma que se sentir lesado pode abrir aí uma ação de responsabilidade civil contra a empresa. Então, tem toda essa parte aí de atuar patrocinando os interesses dos titulares, tem a parte de atuar em processos administrativos na NPD, porque não seria a função do DPO atuar como advogado da empresa, na verdade, são 2 cargos diferentes. Então, assim, a gente tem várias oportunidades. E aí, nessa parte da multa, a gente realmente falar, né, para as empresas, né? Primeiro, desmistificar essa questão de que LGPD é só para o Facebook e para o Google. Então, primeiro ponto, não é só para todas as empresas. Para todas as empresas e não só empresas, profissionais liberais também. Então, assim, nós advogados, né, também temos que ter a LGPD no nosso escritório, né? Que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Faz para o cliente, não faz para a gente. Então, nós temos que ter médicos, ONGs também tem que ter, igrejas. Então, assim, na verdade, a lei trabalha pelo critério da exceção. Ela fala que só pessoa física que usa dados aí para fins exclusivamente pessoais, que não vai ter que se adequar à LGPD. Né? A regra geral é todas as pessoas jurídicas e todas as pessoas físicas, e condomínios também. Então, assim, né? Olha a gama de pessoas que a gente tem para oferecer o serviço, né? Muita gente realmente. Cabe, assim, despertar mesmo essa consciência da necessidade. Então, primeiro, desmistificar isso daí, não é só para grandes empresas. E aí, segundo, também, desmistificar a questão de que a LGPD vai te impedir de tratar o dado. Ela não veio para isso, ela veio para regular o tratamento, para permitir que você faça o tratamento de uma forma lícita, de uma forma que não vai te gerar lá na frente uma possibilidade de ser aí responsabilizado por um tratamento indevido, né? Ela trouxe segurança jurídica, na verdade. E até uma questão assim de fomentar também as relações comerciais, né? Porque quando a gente trata de transferência internacional de dados, a gente vê que, né, na Europa, que a proteção de dados está super forte, né? Se o Brasil for reconhecido na União Europeia como um país que tem leis adequadas à proteção de dados, você vai ter essa transferência internacional de dados muito mais fácil, com muito menos requisitos para que ela aconteça. Então, também, a gente, como país, interessa você ter essa legislação disseminada para também fomentar, né, relações até com outros países. Então, e mostrar para o empresário o benefício daí que isso pode trazer para ele, porque da mesma forma que para o Brasil é interessante para fomentar relações comerciais, para ele também pode ser interessante como um empresário pequeno. Ele fala, mas poxa, eu queria vender aqui ser um fornecedor de uma empresa grande. Uma empresa grande, como a gente falou, já tem uma estrutura de compliance. E dentro dessa estrutura de compliance, a gente tem aí uma política de fornecedores específicas para questões de lei geral de proteção de dados. Então, para ver se esse fornecedor está adequado ou não. Então, por exemplo, imagina, você é uma empresa pequena, você é uma empresa, sei lá, de logística, que vai entregar algumas coisas de pagamento, não sei o quê. Você vai saber dados. Você vai saber dados dessa empresa grande. A empresa vai compartilhar dados com você. Então, para ela, interessa que você esteja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E isso pode ter um diferencial competitivo para o seu cliente. E aí, consequentemente, ele aumentando o faturamento, ele vai ter muito mais facilidade em pagar os seus honorários. Maravilha, meus amigos, este bloco aqui, ó, foi um bloco prático de como fazer dinheiro na advocacia. Pega esse episódio aqui, encaminha aí para os seus colegas que estão em busca aí de uma oportunidade de ampliar a extensão e a rentabilidade do seu negócio jurídico, dos seus escritórios, encaminha para todo mundo. Quanto mais a gente, né, compartilha conhecimento, mais a gente aumenta aqui a felicidade e a prosperidade no nosso mundo jurídico, tá bom? Bom, o tempo voa, meus amigos. Vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. É impossível a gente, né, começar um papo lá do início, né, lá do entendimento do nosso tema e chegar aqui no final sem pensar um pouquinho no futuro,
né? Sim, também exercitar um pouquinho de futurologia aqui. E eu gostaria de lhe perguntar, doutora Camila, qual é a sua visão para este mercado, para este tipo de ocorrência? Você como está atuante na área, desde o início da LGPD até esse momento, a gente já evoluiu em algum nível. E qual é a sua visão sobre esta evolução? Daqui para frente, o que você acredita que vai acontecer? E, acima de tudo, como que você entende que os advogados podem ser beneficiados com essa sua visão de futuro a respeito da LGPD? Bom, na verdade, para mim é um caminho sem volta. Cada vez mais, né, a sociedade está dependendo de dados, informações, e a população também está ficando mais consciente de para que esses dados são usados e por como eles são importantes, né? Aí, consequentemente, a gente vai ter tanto mais leads, né, de titulares daí procurando, né, o judiciário para garantir aí o exercício dos seus direitos, quanto também uma atuação mais forte aí da própria autoridade, né? Porque agora também a autoridade ela é pequena ainda, né? Ela foi criada há pouco tempo, né? A gente tem aí, se não me engano, foi 2020 que foi, né? A lei é de 2018, mas começou-se mesmo lá em 2020. Então, né? A gente vê poucos anos, né? Então a gente só está no estágio embrionário, realmente, da atuação estatal. E, assim, com a inteligência artificial, que agora, né, é um novo grande tema aí que está sendo discutido, a votação, né, do marco da inteligência artificial, está sendo discutido se a NPD vai falar alguma coisa sobre isso ou não, se teria toda a questão de inteligência artificial, se teria só inteligência artificial com relação à proteção de dados, né? Tem aí essa discussão, e a gente sabe que a inteligência artificial vai permear praticamente todos os produtos que a gente usa, né? E softwares e serviços que a gente vai consumir no futuro. Então, olha o campo, né, que nós teremos. Então, para o advogado, eu acho que, na verdade, também vai se tornar uma disciplina essencial, que você vai ter que saber pelo menos o básico. Você pode não ser um especialista naquela área, mas pelo menos, por exemplo, eu sou uma advogada trabalhista, eu vou ter que saber o básico aqui para orientar a empresa na parte de Lei Geral de Proteção de Dados Trabalhistas, e também, como uma advogada geral, o básico, por exemplo, para eu não juntar documentos em processos que divulguem dados e informações sensíveis, às vezes tem um cuidado, né? Por exemplo, se você baixar o próprio processo sancionador da NPD, a gente vê que tem prints de WhatsApp, e a autoridade, ela colocou uma tarja branca para cobrir alguns dados nesse print de WhatsApp. Então, assim, olha já o cuidado que a gente está tendo, né, com algumas informações divulgadas. Então, será que talvez no processo, no futuro, dependendo da informação aqui que eu vou divulgar, eu coloco esse documento como sigiloso, ou então eu ponho lá a tarja para esconder os dados que não são aqui pertinentes à lide, o que eu estou discutindo. Então, a gente vai ter que ter todos esses cuidados. Então, a gente vê que é uma nova área aí, que a tendência é crescer cada vez mais, e também ramificar um pouquinho para todas as outras áreas, aí, principalmente nas questões processuais. Que legal! Futuro promissor, futuro próspero. Isso que a gente busca e deseja para a advocacia, né? Para o mundo jurídico, seja do lado corporativo, seja, né, do lado da advocacia, dos escritórios de advocacia. Super legal ouvir esse tipo de relato aí de uma especialista atuante na área. Então, doutora Camila, muito obrigado por ter compartilhado aí seu tempo, sua experiência com a gente aqui no Juriscast. Foi uma alegria, viu? Obrigada a vocês. Muito bom aqui participar. E conta pra gente rapidinho, antes da gente se despedir em definitivo, como é que o pessoal da audiência que gostou da nossa conversa, iniciamos, né, plantamos uma sementinha aqui, como é que a gente continua conversando com a doutora Camila? Como é que a gente lhe acha na rede social, no site do seu escritório, sei lá, qual é a melhor forma de a nossa audiência que ele conheceu aqui continuar conversando com você fora daqui? Bom, acho que o Instagram, né, que todo mundo tem, é Camila Catanho,
Aí lá no link, né, você tem aí acesso ao WhatsApp, site, LinkedIn, você pode conhecer aí melhor o meu trabalho. Camila_Catanho. Legal. Rede social, volta e meia eu falo aqui no episódio, rede social é para socializar, né? Então, que bom que você também tem esse espaço disponível. Repito, pessoal, meu Instagram específico está aqui, ó, mas todas as minhas redes sociais têm a mesmo nome, @Thiago Facchini, então também lhes convido a me seguir. Sigam também aqui o canal para que você receba, né, o alerta aí de todos os novos episódios do Juriscast. Toda quinta-feira tem um novo episódio com um especialista sensacional, como é o caso aqui da doutora Camila hoje, falando com a gente sobre um tema do direito que precisa ser discutido, precisa ser falado, precisa ser trazido à luz. Então, em nome da audiência, em meu nome, logicamente, em nome aqui da ProJuris, obrigado, doutora Camila, foi um prazer ter você aqui com a gente. E um agradecimento especial também, claro, a cada um dos ouvintes que nos segue acompanhando aqui os episódios do Juriscast e nos acompanharam ao final deste episódio, seguem acompanhando e avaliando todos os demais episódios. É sempre uma alegria estar aqui produzindo conteúdo para vocês e, logicamente, nos vemos na próxima quinta-feira que vem, no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.